segunda parte da explicação do Tratado Teológico do Guia dos Perplexos sobre os níveis de profecia. Os níveis de profecia. Desenvolvimento profético. A emanação divina pode trazer um indivíduo à perfeição, e a emanação divina pode ir além e levar o indivíduo que se aperfeiçoou, levar outros indivíduos à perfeição. Se a emanação do intelecto ativo emana sobre a faculdade racional e imaginativa, este fará parte da classe dos sábios envolvidos na investigação da ciência profética. Porém, se ele se desenvolver adequadamente, poderá levar muitas pessoas para a perfeição moral. Porque um sábio desenvolve sua obra e compõe livros de estudo para desenvolver as outras pessoas como uma contribuição para a humanidade, evoluindo outras pessoas e fazendo-as passar da potência ao ato. Se a emanação divina repousa somente na faculdade imaginativa, com insuficiência no desenvolvimento da faculdade racional, ele perceberá visões extraordinárias que o levarão para a soberba e para a arrogância. Então, se autodenominará ser um profeta, porquanto confundirá coisas verdadeiras com coisas falsas, trazendo confusão e perplexidade por causa da força da faculdade imaginativa, em detrimento da faculdade racional que emanou sobre ele através do intelecto ativo. Tais indivíduos não conseguem passar da potência ao ato e tornam-se falsos profetas. O indivíduo que recebe o intelecto ativo sobre a faculdade racional e imaginativa e desenvolve-se através das observações preliminares deste estudo e da ética posta em prática empiricamente, profetizará ao povo, ainda que padeça por isto. Porque passou da potência ao ato. Todavia, tal profecia é chamada de falar pelo Espírito do Sagrado e não é considerado um profeta no sentido específico do termo. Segue citação demonstrativa. Determinou o Eterno quem poderá deixar de profetizar? Jeremias 28, 9. As faculdades dos profetas. As faculdades necessárias aos profetas são a coragem e o pressentimento. 1. Coragem. Para ser profeta, é necessário ter coragem para arriscar tudo que lhe foi entregue, desde a liberdade, os bens, os amores e os amigos. Existem homens que se opõem a um leão e outros que fogem de um rato. Existem homens que avançam contra um exército e outros que fogem ao grito de uma mulher. Desde a infância é perceptível se o nível de coragem de um indivíduo é forte ou fraco. Porque para passar o nível de coragem da potência ao ato, é necessário pôr em risco o que se possui. Faculdade número 2, pressentimento. A perda ou a confiança da vitória depende do pressentimento. O pressentimento opera em um espaço muito curto de tempo. Os profetas agem através da faculdade da coragem e do pressentimento. Os verdadeiros profetas sabem que correm risco de perder bens materiais, amores e amigos. Porém, a coragem é uma premissa
para ser um profeta. O que provoca as palavras do Eterno? Segue citação demonstrativa sobre o que provoca as palavras do Eterno. Porque só a reprovação das pessoas em relação à palavra de Deus e a ironia contra a santificação provocam as palavras do Eterno. Rambam, século XII, página 322 do livro O Guia dos Perplexos. Ou seja, os profetas foram chamados para repreender o povo antes que se chegue a desgraça sobre a nação. O verdadeiro profeta analisa em estado de vigília, ou seja, acordado, ele observa os fatos que ocorrem ao seu redor racionalmente. Durante o sono, o intelecto ativo emana sobre a faculdade racional e imaginativa e mostra-lhe, através de imagens figurativas e audição profética, através da faculdade do pressentimento do futuro, de acordo com o compromisso que ele tem com a verdade e com a palavra de Deus. Então, através da faculdade da coragem, o profeta dirige as palavras de Deus quando assim a operação divina o impele. E ainda que receba sanções e punições de homens ímpios, o profeta é impelido pelo Espírito de Deus através do intelecto ativo que emana sobre a faculdade da coragem e a faculdade do pressentimento do futuro, a profetizar a verdade de acordo com a palavra de Deus. Qual é a verdadeira e a maior profecia? A Torá é a maior profecia. A Torá é verdadeira e eterna. A Torá é equivalente ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Não se deve medir a facilidade ou a dificuldade da Torá de acordo com a paixão das pessoas ímpias, vis e de moral depravada, e sim pelos padrões de uma pessoa íntegra. Pois a intenção da Torá é que todas as pessoas sejam assim. Somente esta Torá é chamada de lei divina. Todas as outras legislações são apenas regimes políticos, como as leis dos gregos e as tolices dos sabeus e de outros povos. Estas são obras de seres humanos politizados e não são obras de profetas inspirados por Deus. O ser humano é um ser social e a Torá foi outorgada, foi entregue para legislar a vontade de Deus sobre os homens. As demais legislações podem ser comparadas com plágios umas das outras e servem para dominar as massas com manipulações injustas para com os desfavorecidos, de sorte que foram orquestradas por homens maquiavélicos e não por profetas, como foi elaborada a Torá, que foi outorgada por Deus ao profeta Moisés no Monte Sinai. Níveis de profecia inferiores ao nível de Moisés. A única maneira que Deus utiliza para falar com os profetas é através da visão profética ou do sonho profético. Segue citação de visão profética. Se houver no meio de vós um profeta, eu me faço conhecer a ele em visão. Não é assim com o meu servo Moisés. Boca a boca falo com ele
e não por figuras. Ele vê a semelhança do Senhor. Números 12, 6, 8. Demonstração do ato profético. O sonho ou a visão profética também é chamada de a mão do Eterno. Os profetas perdem as forças, caem em sono profundo e os sentidos param de funcionar e sobrevém a faculdade do intelecto ativo através da faculdade racional e da faculdade imaginativa até chegar à perfeição e passar da potência ao ato, realizando a atividade profética. Assim aconteceu com o profeta Daniel. Todas as vezes que as Escrituras mencionam que receberam a palavra de Deus ou de um anjo, se trata ter recebido a palavra de Deus por intermédio de um anjo através de um sonho, visão ou audição em sonhos. Discurso sobre um anjo que veio em sonho em uma visão. Segue citação demonstrativa. Um anjo de Deus disse-me em sonho, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. Gênesis 31, 11. 2. O profeta relata que o discurso veio por intermédio de um anjo, mas não especifica que foi por visão profética, pelo fato de que os ouvintes saberem de que foi por uma visão. Segue citação demonstrativa. Disse um anjo de Elohim, disse Deus a Jacó, levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Gênesis 35, 1. 3. O profeta atribui a palavra a Deus, mas diz que foi por meio de uma visão ou sonho. Também neste caso, veio por meio de um anjo. Segue citação demonstrativa. A palavra do Eterno manifestou-se a Abraão numa visão. Gênesis 15, 1. O profeta atribui que lhe foi dirigida a palavra por Deus, que lhe ordenou falar e agir de tal maneira. Também acontece em sonho, porquanto os ouvintes tinham conhecimento de que Deus falava por sonho. Segue citação demonstrativa. E o Eterno disse a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Gênesis 18, 13. Todas estas demonstrações proféticas aconteceram em sonhos. Então falou Deus a Noé, dizendo, sai da arca tu, tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Gênesis 8, 15. Demonstração de recepção do espírito de profeta. Quando é dito que veio a palavra do Eterno ao profeta, ou repousou sobre mim a mão do Eterno, como em Ezequiel 37, 1, este é um profeta. Segue citação demonstrativa. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ezequiel 37, 1. Demonstração de recepção do Ruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado. Porquanto, quando vem apenas um aviso em sonho para uma pessoa, esta pessoa não é um profeta, porém recebeu apenas uma direção. Esta é a promessa profética da efusão do Espírito. Este assunto é tratado em Joel 2, 28. Segue citação. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne,
e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Joel 2:28. Nas traduções bíblicas, não é possível analisar quem é um profeta, pois aos verdadeiros profetas, o Onkelos traduz como quem recebe a palavra diretamente por inspiração. Porém, quando se diz que um anjo lhe disse, refere-se a alguém que recebeu a palavra de um profeta que também era chamado de um anjo de Deus. São discernimentos alegóricos das Escrituras, ou seja, os profetas também são chamados alegoricamente de anjos de Deus. Porquanto, não confunda com os anjos quando são mencionados literalmente, pois na literalidade os anjos são inteligências separadas do homem e de Deus, embora assistam diante do Eterno. Sonhos proféticos relatados nas Escrituras Sagradas. O Rabi Ria, o grande, o maior deles, explica que a passagem dos 3 anjos que apareceram a Abraão nos carvalhais de Mamre, em Elohê Mamre, tratava-se de um sonho profético de Abraão e não foi algo que lhe acontecera literalmente, como pensam os idólatras. Eu acrescento sobre este assunto. Os teólogos cristãos denominam o evento dos 3 anjos varões que apareceram diante de Abraão de teofania, porque interpretam literalmente as palavras bíblicas de Gênesis 18, 1, 2. Porquanto faço menção de que este evento foi um sonho profético de Abraão, assim como também o sonho do sacrifício não consumado de Isaque. Segue citação do sonho profético de Abraão. E o Eterno apareceu-lhe a Abraão, junto a Elohê Mamre, e levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé diante dele, e inclinou-se em terra. Gênesis 18, 12. Da mesma maneira, o relato da luta de Jacó com o anjo também tratava-se de uma revelação profética. Segue citação demonstrativa. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Gênesis 32, 24. Semelhantemente, quando José viu um anjo com uma espada nua, e o anjo disse, segue citação, venho agora como príncipe do exército do Senhor. Josué 5, 14. A visão de Josué tratava-se de uma visão profética, e o mesmo aplica-se quando a jumenta abriu a boca e falou com Balaão. Segue citação. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz para que me espancaste estas 3 vezes? Números 22, 28. Assim também, quando Daniel disse que Gabriel, o homem que avistava na visão por volta da oblação da tarde, Daniel 9, 21. Tudo isso aconteceu em visão profética. Rambam, século XII, faz referência. Que não venha à mente a ideia de que se pode ver ou ouvir um anjo ou suas palavras de outra forma, senão em uma visão profética ou um sonho profético, pois está escrito, me faço conhecer a ele numa visão
ou falo com ele em sonhos. Números 12, 6. As profecias por intermédio de parábolas. Os profetas profetizam por meio de parábolas. O profeta vê uma parábola em um sonho e no próprio sonho lhe é concedida a interpretação de tal parábola. É como em um sonho dentro de outro sonho, quando acorda-se e lhe é dada a interpretação. Porém, ainda trata-se de um indivíduo sonhando, pensando que acordou do sonho, ou também ainda como um sonho que recebemos em sua interpretação ao despertar do sono. Segue citação bíblica demonstrativa. Voltou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado de um sono e perguntou-me: que vês? Zacarias 4, 1, 2. O anjo então explicou-lhe a parábola. Também aconteceu com o profeta Daniel. Segue citação. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Daniel 7, 15, 16. Averiguações. A ciência profética utiliza a ação da faculdade imaginativa através de homônimos que utilizam acepções que conduzem a uma interpretação alegórica. Homônimos são palavras aplicadas nas escrituras sagradas que possuem a mesma nomenclatura, porém se referem simbolicamente a algo que não possui o mesmo sentido literal. Por este motivo, as pessoas que interpretam as palavras bíblicas literalmente não podem compreender a realidade dos textos bíblicos. Por este motivo, devemos sobrevoar acima da lógica das aparências através da metodologia interpretativa rabínica. Não trata-se de algo superior comparado com algo inferior. Comparação de algo superior com algo inferior denomina-se anfibologia. Está esclarecido que a ciência profética da palavra de Deus não pode ser comparada com as ciências modernas e humanas. Porquanto, ainda que a ciência tenha se multiplicado perante a ciência dos homônimos da palavra profética, a humanidade ainda pode ser comparada como crianças inconstantes. Segue citação alegórica para averiguação e exame de consciência. E Samuel ainda não conhecia o Eterno, e ainda não lhe tinha sido revelada a palavra do Eterno. 1 Samuel 3, 7. Este é o estado atual concernente ao desconhecimento da humanidade atual frente à experiência profética. Assim como Samuel ainda não conhecia a intimidade profética, assim também caminha a humanidade. Porquanto o objetivo de Deus é evoluir a humanidade em conhecimento da ciência da palavra profética que nos é revelada através de homônimos, alegorias e anfibologias. Graus de percepção profética. Um indivíduo pode desenvolver percepção profética, porém nem por este motivo pode considerar-se um profeta. Em um determinado momento,
um indivíduo pode profetizar e, posteriormente, o grau profético pode diminuir em níveis anfibológicos até cessar a profecia. Primeiro grau profético. O primeiro grau pode ser averiguado quando uma ajuda divina encoraja determinado indivíduo a lutar virtuosamente em favor do grupo coletivo do qual ele pertence, anunciando a palavra do Eterno. Este fator é denominado o Espírito do Eterno. É quando o Espírito de Deus reveste uma pessoa e quando o Espírito do Eterno repousa sobre um indivíduo para realizar determinado propósito pré-estabelecido por Deus. Este é o grau dos juízes de Israel. Segue citação demonstrativa. E quando o Eterno lhes suscitava juízes, o Eterno estava com o juiz e ele os livrava. Juízes 2:18. Este grau também é atribuído ao rei Davi. Segue citação demonstrativa. E o Espírito do Eterno repousou sobre Davi daquele dia em diante. 1 Samuel 16:13. Este grau profético não era inspirador de palavras proféticas, e sim de uma ajuda do Eterno que impulsionava os líderes de uma determinada ação que tinha a intenção de socorrer o povo oprimido. Assim, as pessoas importantes e influentes da sociedade cumprem e desempenham uma ação altruísta para o bem geral da humanidade. Segundo grau profético. O segundo grau profético é chamado de falar pelo Ruach HaKodesh, ou seja, falar pelo Espírito do Sagrado, as palavras de sabedoria e louvores a Deus. Desta maneira foram compilados os Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Desta maneira também foram compilados os Ketuvim, os Escritos. O livro de Esther também é considerado que foi ditado pelo Espírito do Sagrado. Esta também é a classe dos 70 anciãos de Israel. Segue citação demonstrativa. É dito sobre os 70 anciãos de Israel: assim que pousou sobre eles o Espírito, profetizaram naquele dia e depois nunca mais. Números 11:25. A este grau também pertencem ao Kohen Gadol, ou seja, os sumos sacerdotes, que consultavam as pedras do peitoral que se chamavam Urim e Tumim. Ambas significavam luzes e perfeições e eram utilizadas no processo de adivinhação dos sacerdotes. O rei Davi consultava Urim e Tumim. Este grau também pertenceu a Balaão, nos momentos de bondade, quando estava fazendo a vontade de Deus, quando abençoou o povo de Israel. Segue citação demonstrativa. E o Eterno pôs a palavra na boca de Bilam. Números 23:5. Então disse Balaque a Bilam: chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que os inteiramente abençoaste. Números 23:11. Estes dois graus são chamados de profetas no sentido amplo do termo, porquanto não são considerados profetas no sentido real dos graus de profecia. Estes graus são adequadamente denominados de preparação para graus proféticos,
e somente poucos escolhidos atingiram a dignidade de serem chamados de profetas. Os graus dos verdadeiros profetas serão tratados a seguir. Terceiro grau profético. Daqui em diante serão tratados os graus de elevação dos verdadeiros profetas. A evidência do terceiro grau de profecia é perceptível quando um profeta vê uma parábola em um sonho e lhe é explicado o significado da parábola e a sua intenção, como nas parábolas de Zacarias. Quarto grau profético. O quarto grau é manifesto em um sonho profético quando se ouve as palavras claras e distintas e não se vê quem as pronunciou, como aconteceu com Samuel. Segue citação demonstrativa. O Senhor tornou a chamar a Samuel e ele disse: Eis-me aqui. 1 Samuel 3, 4. Pois naqueles dias a palavra do Senhor era de grande valia e não havia visão manifesta. 1 Samuel 3, 1. Terceiro grau profético. Quinto grau profético. O quinto grau profético é averiguado quando uma pessoa fala com um indivíduo em sonhos, como acontece nas profecias de Ezequiel. Segue citação demonstrativa. E eu lhes disse: a palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos. Diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus. Ezequiel 24, 20 e 21. Sexto grau profético. O sexto grau profético acontece quando um anjo fala em um sonho. Segue citação demonstrativa. E disse-me o anjo de Deus em sonhos a Jacó, e eu disse: eis-me aqui. Gênesis 31, 11. Sétimo grau profético. O sétimo grau profético é manifesto de acordo com o grau de profecia de Isaías. Segue citação demonstrativa. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, 8. Oitavo grau profético. O oitavo grau profético é manifesto através do grau do profeta Abraão, na revelação do pacto das partes dos animais entrecortados. Segue citação demonstrativa. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada um a parte deles em frente à outra, mas as aves não partiu. Gênesis 15, 10. Nono grau profético. O nono grau profético é o grau de Abraão quando ouve as palavras do Eterno em uma visão. Segue citação demonstrativa. Aquele que de ti será gerado será o herdeiro. Gênesis 15, 14. Décimo grau profético. O décimo grau profético é manifesto através de Abraão em Elohim-Manre. A este grau profético, os teólogos cristãos denominam de teofania. Segue citação demonstrativa. Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Manre, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e inclinou-se à terra. Gênesis 18, 1, 2. 11º grau profético. Este é o grau profético mais alto alcançado pelos profetas depois de Moisés. É quando Abraão vê o anjo que fala com ele no momento do sacrifício de Isaque.
Segue citação demonstrativa. E estendeu a mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: não estendas as mãos ao moço, a Isaque, e não lhes faças nada, pois agora sei que temes a Deus e não negaste-me o teu filho, o teu único. Gênesis 22, 10, 12. Conclusão. E assim concluímos que a ciência profética é transmitida por homônimos, alegorias, anfibologias e parábolas. Porquanto os atos alegóricos que os profetas realizam numa profecia não devem ser interpretados literalmente, porque isso traria consigo somente confusão e perplexidade. O estilo figurado dos escritos proféticos não podem ser entendidos em sua literalidade. Os escritos proféticos possuem uma metodologia interpretativa e esta metodologia vos tenho demonstrado através do Tratado Teológico de Maimônides, explicado no livro O Guia dos Perplexos. E assim termina a explicação dos níveis de profecia.